palavra de hoje possa despertar em você o desejo de conhecer mais a Deus, o desejo de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, o desejo de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, porque esse é o sentido da nossa vida. Esse é o maior sentido que existe, a gente poder conhecer a Deus e Ele se fazer presente dentro de nós. E para isso eu queria dar uma palavra para você nesse dia, que está lá em Salmos 43, que o título é A Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Nós devemos ser o santuário de Deus, sabia? Sabia que Deus ele pode habitar dentro de você e fazer você ter paz plena na sua vida, não importando o que aconteça ao seu redor? Você sabia que Deus ele tem o poder para te trazer vida e vida com abundância? Uma vida que não está ligada às coisas dessa terra, mas é algo espiritual. É algo que está no plano espiritual, mas a gente vive essa vida e a gente se prepara para viver uma eternidade com Ele. Então, a palavra de Deus, ela é uma fonte. Ela é uma fonte inesgotável de vida eterna. E essa fonte, quando a gente mergulha nela, quando a gente bebe dessa fonte, ela traz uma satisfação, ela traz uma plenitude, ela traz uma paz, ela traz uma segurança, ela traz calmaria, ela traz tudo aquilo que a nossa alma anseia. Ela traz tudo aquilo que nós precisamos dia após dia, que é de vida. Por exemplo, você não pode ficar sem comer, senão você vai morrer. Isso é fato. O nosso corpo precisa de alimento. O nosso corpo precisa também de água. Sem água a gente não vive. Então, Deus é como esse alimento que a nossa alma precisa. Jesus é a água da vida. É a fonte de água viva que a nossa alma ela precisa para se saciar, para ter vida. Então, da mesma forma que você cuida do seu corpo, alimentando ele, dando água para ele, da mesma forma é a nossa alma. Só que o ser humano muitas vezes se esquece de que ele é feito de corpo, alma e espírito. Somos uma trindade. E essa trindade, ela precisa ser alimentada. Da mesma forma que as pessoas buscam conhecimento para poder ter um trabalho melhor, para poder estudar e tudo mais, né? Ser PhD disso, PhD daquilo, e poder ter uma condição melhor na vida, achando que está ligado a isso, né? Você estudar, você ter muito conhecimento para ter uma condição boa na sua vida, mas não se trata só disso. Mas enfim, as pessoas pensam assim. Então elas vão buscar o conhecimento, elas vão buscar ser cheias do conhecimento desse mundo, da ciência e tudo mais. Então ali elas estão alimentando o espírito delas, que é a mente, é o intelecto. Então elas buscam tudo isso, só que isso não preenche o vazio da alma. Isso não traz o alimento para a alma. Então elas podem ser cheias do conhecimento do homem, do mundo, que tudo vem de Deus no fim das contas, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas ela tá cheia desse conhecimento, só que ela não tá alimentando a alma dela. Então vai chegar um ponto que todo esse conhecimento não vai servir de nada. Ou seja, a vida dela continua sem sentido, porque a alma dela precisa ser alimentada. E a nossa alma ela só pode ser alimentada de fato e de verdade com a palavra de Deus, com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus. Então é por isso que o Espírito Santo ele me guiou a fazer um vídeo antes desse, que eu até postei no YouTube, que é deixe Deus preencher esse vazio com Ele mesmo. Por quê? Porque somente Ele pode preencher o vazio da nossa alma. A nossa alma ela tem um vazio que só pode ser preenchido com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Essa santíssima trindade preenchendo a nossa trindade. Ou seja, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que vai preencher a nossa trindade, corpo, alma e espírito.
Então, Deus é pai, ele é família, ele quer se fazer presente na sua e na minha vida para trazer vida, para trazer vida eterna. Porque esse é o sentido de tudo. Eu estava meditando nessa noite e, poxa, o ser humano tem um limite, que é até a morte. Né? O ser humano morre de medo da morte. Muitos morrem de medo da morte. Por quê? Porque para o ser humano a morte é o fim. É o fim de tudo. É algo desconhecido. É algo que não se sabe o que é que vai acontecer depois, né? Mas para você ver, a Bíblia nos dá a certeza do que vai acontecer depois. Nós seres humanos, precisamos escolher. Temos o poder de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. E precisamos escolher em vida aonde a nossa alma vai passar a eternidade. Porque a alma é a única coisa que é eterna em nós. Claro que o Espírito, com o sopro de vida, Deus nos deu o Espírito. Ele soprou o Espírito em nós. Esse Espírito que a gente tem é emprestado dele. Então volta para ele. Está escrito, volta para ele. O corpo volta para o pó, porque foi feito do pó. E a alma, ela precisa de um lugar. No caso, o corpo, ele foi feito lá, a gente volta lá em Adão e Eva, né? Que Deus fez Adão do pó da terra. Então, e a alma? A alma, ela precisa de um lugar. Porque ela vai viver para sempre. Você que está me assistindo, você vai viver para sempre. Eu vou viver para sempre. Porque Deus não faz as coisas assim Ele faz e joga fora. Não. Ele faz porque Ele é eterno. As coisas que Ele faz são eternas. Claro, as coisas desse mundo vão acabar. Foram feitas pelo homem. Mas aquilo que é feito por Deus é eterno. Então tem muitas coisas que às vezes até a gente não entende e tudo mais. Mas eu não estou aqui para confundir ninguém. Somente para levar as pessoas até Jesus. Porque Ele é o sentido de tudo. Ele é o sentido da nossa vida. Sem Ele a gente não tem vida, a gente não tem nada. Então, essa palavra aqui é para que você possa reconhecer que sem Ele você não é nada. Sem Ele você não pode fazer nada. Então, o salmista aqui, ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Então ele dá aqui um versículo, que é o versículo 3, que me chamou a atenção. Que ele diz assim: envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Ele clama, o salmista aqui clama: envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte. Então o desejo aqui do salmista olha só a fé dele. Ele crê: poxa, Deus, faz-me justiça, porque Tu és o Deus da justiça. Por que eu fico me lamentando? Por que eu fico me entristecendo por conta das coisas dessa terra, por conta dos ímpios, por conta da opressão do inimigo, por conta das coisas que acontecem? Por que eu fico lamentando, meu Deus? Então ele clama: envia a Tua luz e a Tua verdade. Envia para que eu não me confunda, para que eu não me perca, para que eu possa ser guiada, para que eu possa ser guiado até a Tua presença, porque ele diz aqui: até o Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Isso aqui é a presença de Deus. Então você quer conhecer a Deus? Você quer entrar na presença dele? Você quer encontrar a resposta que você precisa para a sua vida? Se você está vivendo a sua vida, mas você às vezes se pergunta: poxa, qual é o sentido dessa vida?
é só trabalhar, só sofrer nesse mundo. Enfim, você se pergunta isso, então essa é a resposta que você precisa. Você buscar a presença de Deus, você entrar na presença de Deus, você conhecê-lo, porque ele já te conhece. Ele te trouxe até esse vídeo. E se você está assistindo até agora, então é porque você crê. É porque você manifestou uma fé em Deus. Se você está assistindo até agora, é porque você precisa de respostas, é porque você quer alguma coisa a mais, você pensa em algo a mais. Poxa, tem alguma coisa que eu preciso. A minha alma anseia por algo que eu não conheço. Um dia eu me senti assim. Um dia, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu ficava me perguntando, poxa, a vida é só isso? Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Eu ficava com um sentimento de que, poxa, existe alguma coisa eterna. Eu gosto de coisas eternas, eu quero... Tem alguma coisa que eu preciso conhecer, tem alguma coisa que eu preciso saber. Pra minha vida ter sentido. Então, Deus, ele se revelou a mim através do Senhor Jesus. E ele, então, o Senhor Jesus, ele me sarou as minhas feridas, curou a minha alma, me limpou com seu sangue, lavou-me os pecados na presença dele, e para que ele pudesse o quê? Me batizar com o Espírito Santo dele, de Deus. Para que ele pudesse fazer o Espírito Santo entrar dentro de mim. Então tudo isso não é coisa da minha cabeça. Não é. Porque está escrito, está tudo escrito. Se você buscar, você vai entender. Porque eu posso ficar falando aqui o dia todo sobre isso, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. E isso é válido, é. Mas você só vai conhecer Jesus se você ter um encontro com ele. Você só vai conhecer Jesus se você se permitir conhecê-lo, você entregar a sua vida para ele, você entregar pelo menos um momento para ele, você dizer, meu Deus, eu quero te conhecer. Eu não sei se o Senhor existe. Você pode até dizer, eu não sei se o Senhor existe, mas se existe, me mostra. Fala comigo, fala para mim o que é que eu preciso saber. Eu quero saber qual é o sentido da vida, eu quero saber. Então, faz isso. Manifesta a fé. Primeiro dá para você poder receber, porque a palavra de Deus nos traz esse entendimento. Se a gente quer alguma coisa, a gente precisa primeiro dar para poder receber. É dando que se recebe. Então, primeiro a gente tem que bater a porta. Bate a porta de Deus. Como esse salmista aqui. Ele estava o quê? Clamando a Deus. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Envia a tua luz e a tua verdade. A luz é Jesus. E a verdade é a palavra de Deus, que é Ele também. Para confirmar isso, eu me lembrei, quer dizer, o Espírito Santo me lembrou daquela passagem de 1 João 1, primeira epístola de João, que diz assim, Cristo, a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, essa palavra, que desde o princípio, isso aqui João falando, né? Que desde o princípio ouviram, e depois eles viram com os olhos físicos a palavra manifestada, a palavra, ou seja, a vida que foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. Ou seja, eles tocaram da palavra, eles viram a palavra. Você tem ideia do que é ver a palavra manifestada?
Essa palavra é Jesus. E essa palavra, toda essa palavra aqui, ó, ela se cumpre na vida do que crê. Então você precisa simplesmente, você precisa se entregar a isso. Você precisa tirar a prova. Faz uma prova com Deus. Deus ama isso, sabia? Porque isso também é falado no Antigo Testamento. Faz prova de mim. Entra em juízo comigo. Mostra-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Ele diz isso. Se eu não me engano, acho que é lá em Malaquias, eu não sei. Tem um livro que fala sobre isso, da Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem tudo que a gente precisa. Desde a vida financeira, desde a vida sentimental, sobretudo espiritual, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Então, queira conhecer mais a Deus. Queira viver o sobrenatural de Deus na sua vida, porque é possível. Você já deve ter visto testemunhos por aí de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, com o Senhor Jesus, que receberam o Espírito Santo, que conheceram a Deus. Porque Deus, ele veio em carne e habitou entre nós. Olha só, o próprio Deus descer do trono dele e vir habitar com a gente. E vir ao nosso encontro em vida, em carne. Jesus é a luz. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha isso, está escrito. Então, se você se permitir conhecer mais a Deus, você buscar. Quem busca, acha. Quem busca, acha, encontra. Quem baixa a porta, abrir-se-lá. Então faz isso. Antes de você querer receber alguma coisa de Deus, primeiro dá para Ele. Dá para Ele a tua fé. Dá para Ele o teu crer. Creia nele. Dá para Ele um voto de confiança. Primeiro dá. Aí você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você vai receber. Você pode ter certeza que ele vai falar com você. De alguma forma, eu não sei. Mas só você vai saber. Por quê? Porque foi você que perguntou para ele. Porque foi você que agiu a sua fé. Então, eu não posso agir a minha fé aqui agora. Claro, eu posso também. Eu posso agir a minha fé aqui agora. Por você, como eu estou fazendo aqui. Porque eu não estou fazendo isso daqui por mim. Claro, isso aqui vai gerar fruto para mim e para você. Mas o intuito de eu estar aqui é por você. É para cumprir aquilo que o Senhor disse. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, esse vídeo aqui, se você está assistindo até agora, você está recebendo essa palavra, você está crendo. Então vai ter um retorno. Vai produzir um fruto. Mas aí, como a palavra de Deus diz, quem crê e for batizado, tem que haver uma atitude sua. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, tem que haver uma atitude sua. Você crê, o crer é isso, é a atitude. E a palavra de Deus diz o que mais? Que a gente também precisa se batizar. Batizar nas águas, que é o sepultamento da velha criatura, para que a gente possa receber de Deus. Para a gente possa se limpar e receber de Deus o Espírito Santo. Enfim, é tanta coisa, meus irmãos, que eu tô falando aqui, eu tô simplesmente falando aquilo que o Espírito Santo tá dando, mas, assim, a gente precisa ter foco. Mas o foco disso daqui é para que você tenha o desejo de conhecer a Deus.
é para que você tenha o desejo de se entregar a Ele. Então, se nessa palavra toda que foi dita aqui, alguma coisa tocou você, alguma palavra que foi dada aqui tocou você, então vai nessa fé e prova. Não fica só nessa palavra que está sendo dada aqui, não. Prova com a Bíblia, prova com a palavra, vai atrás. Mas eu digo uma coisa, que existe muito engano no mundo, então cuidado. Cuidado. Se apoie apenas nessa palavra. Se apoie na Bíblia, se apoie na palavra de Deus. E você vai provar com a sua vida, com o seu crer, que isso é real. Então, tem que haver um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Tem que haver. Porque de outra feita não vai dar certo. Então, a gente tá na igreja, a gente tá fazendo um propósito, que é o jejum de Daniel, de 21 dias. É um jejum para a gente se conectar com Deus, para a gente buscar a presença do Senhor todos os dias. Em vez de a gente estar na internet, em vez de a gente estar se divertindo por aí, fazendo qualquer outra coisa, em vez disso você vai pensar, não, eu vou sacrificar isso para estar buscando conhecer a Deus, para estar buscando a presença de Deus para minha vida. E eu quero provar, ao final desses 21 dias, eu quero provar, eu quero ser uma testemunha do Senhor Jesus nessa terra. Eu quero ter uma experiência com Ele, que vai provar que Ele é o autor da minha vida, que Ele é o autor da salvação, que Ele é o Deus da salvação. Então faça isso. A gente já começou desde ontem esse jejum. Então tem mais 20 dias aí pra frente, pra buscar, pra se encher, para se conectar com Deus. Então faça isso. Faça isso. Comece a partir de hoje esse propósito na sua vida e você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu quero poder estar trazendo mais palavra para você se conectar com Deus. E só para terminar, então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha alegria. E com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então, o salmista manifestou a fé e clamou a Deus: me guia, me envia a luz e a verdade, para que eu possa ir até o teu altar, Senhor, para que eu possa te conhecer, para que eu possa ter mais de ti. Faz isso, que você vai ver o poder de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.